Até a Globo pulou fora. Gustavo Gaia, vamos ver. Moço do céu. É assim que a gente diz em Goiás quando a gente vê algo surpreendente. E é isso que está acontecendo com o escândalo do INSS. Moço do céu. Esse escândalo não vai ser só o bastante para derrubar e acabar com o governo. Vai acabar com o PT, com o Lula, com a esquerda. Isso aí vai reverberar nas eleições do ano que vem. E, sinceramente, é perigoso a esquerda diminuir pela metade no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Agora, a melhor parte de tudo, imagina o tanto que é humilhante isso daqui. Você usa a sua posição na sua carreira como jornalista para passar pano e fazer de tudo para eleger um determinado candidato. Sim. Não importa que ele tenha sido condenado pelo maior esquema de corrupção da história do mundo, tenha sido retirado da cadeia, tenha sido descondenado. Você coloca toda a sua reputação em jogo para eleger essa pessoa. E quando ela é eleita, passa pano após pano em todas as merdas que ele faz. Mas chega um ponto De que ele nem tá você falando. consegue mais defender. Imagina o nível da humilhação, que é ser um dos principais defensores do governo durante muitos anos e de repente ter que vir a público e falar que esse é o governo mais corrupto da história Meu e que tá Deus. roubando velhinhos em um outro esquema. Meu Deus. Não é só do desconto não, dos sindicatos, é de empréstimo consignado, cara. Vê a Daniela Lima. 90 milhões? É isso mesmo? Não. 90 bilhões. Bater no governo desse jeito, se bem que ela evita usar o nome Lula, né? Mas ver a Daniela Lima ter que falar sobre isso pra mim é impagável. Então, com vocês, vamos degustar um pouco disso aqui, ó. O que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais. Ela é desesperada. E que eu tava achando muito suspeito, um esquema de corrupção do PT envolvendo só 6 bilhões de reais? Não, o PT é muito melhor que isso. Por meio de empréstimos consignados. E aí eu vou colocar tudo isso no blog, é por isso que o Valdo estava falando, eu estava ali escrevendo, ouvindo o Valdo, escrevendo e ouvindo o Valdo. Por quê? Porque não só o INSS tem participação nisso. Tem um órgão que é responsável, eu vou pegar exatamente a atribuição técnica, que está inclusive na auditoria, tá? Eu estou falando da Dataprev. Dataprev. A Dataprev, por acaso, é aqueles que lhe deram para um filósofo, né, um antropólogo, um cara corrupto que deu um prejuízo gigantesco. A Dataprev ainda, quer ver? Eu lembro que eu vi isso, ó. Vamos lá. Não lembro disso, não. Onde foi que eu vi isso? A Dataprev se manifesta em relação... Foi a Previ, né? Foi a Previ. O Brasil venderem dados, cara do céu. Mas resumindo, foi a Previ, eu tô confundindo. Nós estamos falando agora de dois órgãos nos quais os dois líderes desses órgãos foram escolhidos por Lula. E aí, depois do escândalo do INSS, Lula colocou o número 2 do escândalo, que é o Volney Queiroz, eu acho que é o braço direito do Lupe. Meu amigo, esse escândalo Mudou nada, né? Mudou nada. Mas muito pior do que nós imaginávamos. Porque aqueles 6 bilhões estava estranho. Falei, cara, o PT fazendo corrupção por Pouco, 6 né? bilhões? O que aconteceu com o PT? Eles estão roubando mesmo, ficaram humildes agora. 6 bilhões. 6 bilhões é pouco pra ele. Meu Deus. Não, mas foi 90 bilhões de aposentados. Retirando dinheiro de aposentados. Meu Deus. Não tem nada mais perigoso no Brasil hoje do que ser um aposentado com o governo do PT. Já É ganhou. perigoso você ir lá buscar o seu salário no banco e não ter mais nada. Porque tudo entrou no bolso do PT, dos corruptos. Mas é óbvio, né? Afinal de contas, a Janja precisa desse dinheiro para poder viajar. Tá em Moscou agora, para ir lá no Bolshoi, para assistir o Cisne Negro. O importante é que a Janja está viajando com
esse dinheiro dos velhinhos. Cara, é um... Meu Deus, se o PT sobreviver a isso, aí eu digo que o PT é imorrível mesmo, cara. ou se votar no PT depois disso, mas já não é nem burrice. Aí, assim, tem que ser internado numa clínica de desintoxicação. Caraca, o que eu fico assustado é que isso é verdade mesmo. A Janja, ela parece que fica